Bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Tudo. Sim, Tudo. Murilo tá com a voz que acordou, né, Murilo? Agora vai ter que acordar mais cedo, né? E aí, como é que foram os feriados? Tudo descansaram? Feriadinho bom, né? Então, gente, é o seguinte, não sei se vocês já, né, receberam tudo certinho. 7h20 as aulas, eu estava vendo aqui em um grupo, acho que não foi no de vocês, não. 7h20 que inicia nossas aulas, tá? Não é 10, não. 7, né, para quem está no presencial, é o tempo dos alunos chegarem na sala e 7h20 a gente começa. Dessa galera aí, tem muito na. A maioria foi para a escola da turma de vocês ou a maioria ficou em casa? Eu tô vendo pouca gente na sala. Só eu não sei, eu tem, acho que foi muita gente para a escola, né? eu acho. A escola tá com um probleminha de internet e só tem vocês aqui, no caso, só aparece para mim só vocês aqui, que vocês estão em 7 pessoas, 7 alunos. Eu vou iniciar, porque o nosso horário é 7h20, né? Não tem mais esse tempo dessa espera. Antes de eu iniciar, esqueci de dar um recadinho para você. Lá na atividade do portfólio, alguns até entraram em contato comigo, eu esqueci de colocar no grupo. Então, tinha uma questão lá que perguntava a questão da duração, né? Quanto tempo durou para ser construída para a pira olímpica. Lembra dessa atividade? Não sei se vocês já entregaram ou vão entregar ainda da portfólio. Pode entregar sem responder essa daí, porque eu acharia essa informação para vocês na internet, né? Mas não tem essa informação. Então, as outras vocês podem, né, achar como que ela está hoje, né? Que acabou tudo, como que ficou isso tudo, né? Que foi um investimento danado que o país teve e tal. Essas outras informações vocês têm. Então, é só aquela que fala o tempo que durou a sua construção. No textinho que forem fazer, quando for responder, não precisa colocar essa informação, tá bom? Não vai ser descontado, nada não, tá tudo certo. Realmente eu achei que teria, certo? E só recapitulando a questão das atividades, então, hein? Quem ainda está na pendência, vamos colocar, né? Que eu vou ficar com vocês mais 2 linhas aí, sem ser essa, né? Mais 2 semanas, para deixar tudo certinho, beleza? Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui um slide para a gente começar. Vocês estão ouvindo certinho, gente? Tá tudo tranquilo? Tá? Para mim que tá. Então, show. Vamos lá, então. Aqui a gente vai ver agora, a gente está bem no finalzinho, né? Do livro. A gente lá no capítulo 14, né? Então, graças a Deus, a gente vai dar conta de acabar o livro didático, né? No prazo certo, tal. Eu provavelmente não consigo acabar, né? Quem vai acabar vai ser o professor que vai estar entrando no meu lugar. Mas, enfim, essa imagem que está aqui, eu coloquei bem assim: leituras e releituras. Vocês conhecem essa mulher que está aí? Ela é conhecida? Ninguém conhece?
Hã? Conhecem, né? Estão com vergonha de falar, mas conhecem. Quando a gente estava lá trabalhando sobre o museu, não sei se vocês lembram, que eu mostrei ela, mostrei onde que ela estava colocada, né? Falei um pouquinho, tal, enfim. Trago a obra dela, né? Original. E trago uma outro lado, né? Que ela tá meio de ladinho assim, né? E com celular, né? Que é a Mona Selfie, que é vocês entendem, né? A gente já conversou sobre isso, que é uma releitura. Então a gente vê que é uma imagem, né? Uma obra famosíssima, né? Antiga, é uma obra renascentista, né? Mas fizeram uma releitura dela agora nessa arte contemporânea, nessa atualidade. Aqui eu venho perguntando, fazendo algumas indagações para vocês. Então, eu coloco assim: olhando as duas imagens, quais elementos as diferenciam? Então, a gente vê, deixa eu adicionar a Júlia aqui, a gente vê que, né, é bem explícito, né? A posição, ela está mais um pouquinho de lado, né? Essa alteração nos braços, esse novo elemento que foi adicionado, né? O celular. Então, a gente vê que atrás o artista, né, quem fez essa releitura, ele não modificou, né? Não modificou nem, né, a parte aqui, né, superior, o cabelo e tal. Foi mais esse movimento aí, né? Depois eu pergunto assim: você deve ter percebido que um dos quadros, a releitura, beleza. Que fatores contribuíram para que você identificasse qual dos quadros era original? Qual fator, então, contribuiu para vocês, né, saberem qual é a original? Eu acho, né, todo o contexto, tudo, eu acho que o elemento essencial da gente saber qual é original ou não, de repente, seria o celular, né? Que adicionaram nessa releitura, né? Porque se a gente for contar uma obra antiga dessa, nesse período aí não se existia ainda essas tecnologias. E por ela ser também uma obra muito famosa, né? Então, vocês já de cara, constatavam essa daí qual é a original. Qual é a original? E por fim, eu coloco assim, ó. Em sua opinião, o que é indispensável para se reconhecer uma releitura? E aí? Eu acho que para a gente reconhecer uma releitura, eu acho que o ponto mais importante, né, é a gente ter esse conhecimento dessa original, né? Se a gente sabe, já viu, né, o momento, né, na mídia, em livros, algo assim, eu acho que já a gente fica mais ligado aí para saber qual realmente que é releitura. Porque quando a gente fala na releitura, sempre vão inserir elementos mais atuais, né? Isso dá uma luz assim para gente. Então, o objetivo da aula hoje vai ser o quê? Analisar essas releituras. Algumas obras eu não coloquei muitas, né? Porque a gente não tem tempo para isso. De algumas obras artísticas, visuais consagradas. Então, a gente vai analisar releituras de obras assim, que são marcantes mesmo
para a sociedade, né? Não só nesse momento agora, né? No contemporâneo, mas obras que vêm ao longo do tempo, vem marcando aí a nossa idade. Show? Então, vamos começar então. Então, eu falo um pouquinho, no livro de vocês, um pouquinho das leituras. Então, lembra que eu dei uma imagem para vocês, né? A imagem do mamoeiro. Mandei vocês fazerem uma leitura bem, assim, bem simples, né? Não fiz né? Que a gente vai incrementando, né, elementos de acordo com os assuntos que a gente vai vendo no decorrer dos anos, né? Então, eu coloquei os elementos da composição que vocês já têm facilidade em visualizar na obra, né? Uma linha, uma cor, né? Se ela é figurativa ou abstrata. Então, são elementos que vocês conseguem já notar, né? Então, dentro de uma leitura, né? Quando a gente vai, estou falando museu, mas uma exposição em qualquer ambiente em si, tem vários tipos de leitura, né? Uma leitura, uma observação mais detalhada, né? Uma análise, quem já tem um conhecimento, né? Uma análise mais técnica ali, quando estiver observando. Então, eu coloquei alguns para a gente pensar quando se fazer uma leitura, como as pessoas, né? Claro, quem tem um conhecimento maior, quem não tem, pode fazer essa leitura. Então, eu coloquei primeiro a leitura interpretativa, né? Essa leitura interpretativa, ela vai ser de acordo com a experiência de vida, né? Então, é muito subjetiva. Então, a minha leitura perante, por exemplo, a Mona Lisa pode ser diferente da Gabi, do Davi, né, da Júlia. Então, pode ter, cada um vai fazer essa leitura de uma forma, né? Que, querendo ou não, vai ser subjetiva no sentido, Rosa, o que é subjetivo? Vai ser pessoal, cada um vai ter um significado para si, né? Cada interpretação é muito pessoal, né? E essas mais formais, ela não é subjetiva, porque ela é mais técnica. Então, quando é analisada, vai ser analisada mais tecnicamente. Então, vai ser analisada como que foi a técnica. Igual o artista pintou com tinta a óleo, linhas que ele usou, os materiais. Então, tem mais uma formalidade, certo? E, por último, a gente fala um pouquinho dessa contextualização histórica e cultural. A partir do momento que a gente conhece, sabe o contexto que ela foi construída, né, que ela foi dada e tudo mais, isso facilita muito, certo? Depois a gente fala um pouquinho da Mona Lisa, desse contexto, tal, e tudo mais. Aí eu coloquei aqui a obra O Mamoeiro, para vocês lembrarem, né? Lembra que uma das perguntas eu fiz falando qual era o contexto, né, que essa obra foi inserida, que a gente sabe, né, quando vocês pesquisaram, eu falei até um pouquinho assim, gente, Tarsila é uma artista brasileira, né? Então, esse momento em que a Tarsila faz né, constrói, começa a fazer obras de arte, é um momento assim que o Brasil deu um up assim na arte, porque de um movimento chamado modernismo. Isso vocês vão ouvir falar muito, tá, gente? Nesse movimento, seja em arte, seja em literatura, é um movimento assim muito importante para a história, né? História da arte, literatura, porque teve assim, foi um momento de transformação total. Porque o que acontece? Antes desse período, desse movimento chamado de modernismo, o Brasil, ele copiava o que a Europa tinha.
Em tudo, tá, gente? No cinema, na música, na pintura, na literatura, ele não colocava, né, a cara do Brasil, a nacionalidade, né? O nacionalismo, desculpem. Então, esse modernismo, os artistas, né? Todas essas linguagens artísticas que eu falei para vocês, vai se transformar. Ah, Rosa, então eles vão fazer o quê? Eles vão começar a colocar a cara do Brasil, o que o Brasil tem, mostrar, né, como é que mostrar esse nacionalismo, mostrar realmente como é que é aqui, não ir lá e dar o que tem de fora, né? Então, essa obra aqui de Tarsila do Amaral, ela vai fazer essa releitura. Ela é uma artista, tá, gente? Surrealista, entra dentro do modernismo, mas ela é surrealista e cubista. Então, esse movimento que ela estava inserida era o pau-brasil, certo? Então, quando ela vai colocar, né? Ela vai colocar muito essa paisagem rural, né? Essa é a fase do movimento, né, modernista, mas ele tem umas divisões, no caso, o movimento, quem colocou lá, né, a fase do pau-brasil, né? Ela vai mostrar essa paisagem rural aí, essa paisagem rural brasileira. Claro que ela vai deixar em destaque, né, o Mamãos, né? O nome da obra é Mamoeiro. Essa fazenda, esse momento de infância, né? Que ela vivia com o pai e tal, nesse interior, vai influenciar muito essas construções dela. As cores também, né? Muito vivas. Então, basicamente, é isso daí. Então, aqui, para a gente demonstrar um pouquinho, né? A compreensão sobre a obra de arte, uma forma de demonstrar isso é fazendo uma releitura, né? Porque é através da releitura que a gente vai interpretar com a nossa criatividade, através dela, né? Que a gente pode usar outras técnicas. Então, eu falei com vocês, gente, a gente fala releitura, pode ser através de uma foto, né? Não necessariamente a releitura, ela só vai ser através de uma pintura, certo? Mas a gente sempre tem que fazer uma ligação com o seguinte: para fazer uma releitura, tem que ter um elo com o original. Eu não posso transformar totalmente a minha releitura, a minha original em si. Então, eu lembro que quando eu passei uma atividade para vocês, muito ainda confunde de colocar a releitura como uma reprodução. Reprodução é igual. Na releitura, não. A releitura tem que ter elementos diferentes, né? Mantendo o elo com o original. Então, vamos lá ver a primeira, né? É a Mona Lisa, certo? Então, coloquei um pouquinho, né? O nome de quem construiu, onde que foi isso, quanto tempo durou. Então, a técnica que usou, né? Foi até uma técnica que iniciou no período do Renascimento, né? Que antes do Renascimento, as construções a base era o ovo, né? Era a tintura, era o ovo. Depois começa, né? Quando a gente fala óleo sobre terra, a base é a linhaça, né? Tem essa alteração, porque aí, através desse componente aí, o artista ele consegue fazer mais detalhado a obra, não seca assim tão rápido igual era antigamente. Então ele consegue fazer esses detalhes com esse componente sendo alterado na construção da, né? Então, ó, o tamanho dela, a gente às vezes olha assim, acha que é gigante. Não é, ó, 77 por 53. Então, se a gente for colocar isso numa régua, não é uma obra densa, né? Então, aí eu coloquei, ó,
O Mona, né, vai ser a contração da palavra italiana Madonna, que significa senhora ou madame, né? Então, é senhora Lisa, né? Madame Lisa. Então, tem toda uma formalidade, né, na pose de Mona Lisa. Coloco um pouquinho para vocês. Esse fundo, né, com montanhas, estradas, é uma técnica chamada de esfumato, que vai surgir. Gente, o Renascimento, acho que vocês devem ter visto com o tio de história, algo, mas foi um período assim da arte que foi várias coisas foram surgindo. Então surgiu a arte e a ciência era muito ligada, né? Para vocês terem noção, o artista ele tinha que os caras estudavam a anatomia do corpo humano para fazer essas coisas, essas mais reais, mais com a beleza, né? Era uma coisa incrível. E essa técnica, né? Que Leonardo da Vinci foi o cara, tá? Do período. Ele usou o esfumato na obra de Mona Lisa também, né? Então, o esfumato, meninas, olha o que eu vou falar. O esfumato é tipo o esfumato que a gente faz para sombra. Então, igual tem técnica, né? Eu não sei muito fazer isso, não, mas quem tem olho pequeno para crescer, quem tem olho grande para diminuir, tem toda uma técnica para fazer sombra. Eu sei fazer tudo uma maquiagem, mesmo menos uma sombra legal. Então, o esfumato vai fazer essa gradação dessas cores, né? Não vai utilizar contorno, né? E tudo mais. Então, vai facilitar isso daí. E ele vai fazer essa TI. Vai usar... Olha a paisagem que eu falei para vocês, vai usar esse esfumato, vai dar essa ideia, né? De perspectiva, de profundidade, né? Que esse tema de perspectiva vocês já viram. Então, ele vai usar esse esfumato na tela. Aqui eu coloco um pouquinho para vocês também, ó. A gente está fazendo uma leitura da obra. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Só eu estou falando. Se tiver alguma dúvida, indagação aí, pode falar. Então, olha a boca dela, gente. Olha a boca de Mona Lisa. A gente não consegue identificar muito qual é a expressão que ela ali. Alguns, né, estudos, né, para decifrar essa expressão tal. Aí a conclusão mais contundente é que, tipo, é felicidade, essa imagem, essa expressão aí. E o escorvo rosa, o que é isso? É uma técnica, se vocês notarem, esse olhar dela parece, meio caroso, né? Mas parece que, tipo, segue a gente. Então, por exemplo, deixa eu pegar a obra aqui, só para vocês terem noção. Calma aí. Ó. Se você tá nesse cantinho, parece que ela tá olhando para você. Se você tá olhando, tá aqui no... Parece que ela tá olhando para você. Se você tá aqui, parece... A técnica que ele usou, né? Dá a sensação que ela tá, tipo, seguindo, né? Que acompanha nós, observadores, né? É meio cabuloso. Tia, mas por que você colocou essa interrogação aí? Essa interrogação, gente, é porque realmente não foi constatado, assim, né? Não tem nada certo, concreto, para a tia chegar aqui e falar para vocês quem foi Mona Lisa. Então, tem várias, assim, hipóteses, nada concreto, como a tia está falando. Então, né, alguns falam que ele mesmo fez a Mona Lisa, é autorretrato dele.
né? Do Leonardo da Vinci. Outros falam que ele idealizou essa imagem. Outros falam realmente, né? Teve a mulher pousou realmente para ele e tal. Então fica aquela interrogação de saber quem é, né? Mas a gente sabe que ela até tem todo esse sucesso mundialmente falando, né? E várias releituras. Aí, para finalizar essa obra, eu trago algumas releituras para vocês, engraçadas, né? Então, a primeira, esse daí vocês, o Salvador Dalí, né? Lembra Casa de Papel? Né? Aquelas máscaras, né, da Casa de Papel que ficou enmarcado aí, né? Por muito tempo. Então, o Salvador Dalí, né? Aquela máscarazinha do artista Salvador Dalí. Então, ele mesmo fez o autorretrato como Mona Lisa, olha lá, ó, em preto e branco, né? A imagem dele ficou massa, né? E as outras que eu coloco do lado é essa releitura focando na publicidade, lá na propaganda. Então, ó, olha essa daí, é tipo um quebra-cabeça, né, na propaganda. Tem ali a linguagem não verbal assim, ó. Quando falta um, falta muito, né? E a imagem do sorriso e sem uma pecinha aí vamos colocar aí do quebra-cabeça. Então, eles colocam embaixo, antes sem corte, recupere a alegria de sorrir. Então, colocaram a obra de Mona Lisa, que tem todo esse, né? Como a gente conversou, e colocaram na bondade. E, por último, eu acho que de repente essa última vocês viram algum. Ela é antiga, mas teve muito, assim, muita repercussão. Olha lá, ó. Monbiju, deixe sua roupa uma perfeita obra-prima. Esse cara aí, ele faz. Como é que fala? Faz muita propaganda, não faz propaganda a Bombril, mas antes, gente, a Bombril sempre vinha com inovações de propaganda, esse cara estava sempre por trás, né? Enfim, então aqui algumas releituras. A gente falou esse tempo todo sobre Mona Lisa, certo? Vamos lá. A gente tem um tempinho ainda. Lembra que agora as aulas tornam no time lá de 50 minutos, tá, gente? É como, né, a tia tá daqui, tem alguns na sala, né? Tem alguns em casa, mas continua o mesmo tempo que era o nosso presencial. Show? Vamos lá, então. Vamos voltar para cá, ó. E essa aqui vocês sabem também, né? Alguém quer dar aí um palpite? Acho que eu já passei essa obra para vocês. Se eu não me engano, já passei. Não esse ano, mas no outro ano, né? No ano anterior. Estão lembrando? Então, ó. Essa aqui, para quem não estava se recordando, ela se chama Noite Estrelada. É do artista Vincent van Gogh, né? Muitos, quando eu falo do Vicente, logo falam, tia, é aquele que foi lá, ele mesmo foi lá com a orelha dele, ele mesmo depois fez um autorretrato sem a orelha e tal, é ele mesmo. Quando a gente fala, né, gente, a gente pensa na arte e tudo assim, artistas tiveram muitos problemas assim, né, psicológicos tal, e o Vicente era um deles. A gente vai falar um pouquinho aí. Então, vamos lá. Então, na Noite Estrelada, então vamos começar fazendo uma leitura dela aí, né? Então, essa leitura é uma obra, né, como eu falei, de Van Gogh. Então, foi produzida em 1889. Então, ela é um pouquinho mais nova, né? Que a Mona Lisa, que a Mona Lisa é do século lá, XVI, né? Então,
Não é uma obra também tão grande, ó, 73,7 por 92,1 centímetros, né? Hoje ela está, né, no Museu de Arte Moderna em Nova York, então desde 1941, então já tem um tempinho que ela está lá. Então, quando ele construiu essa obra, a interpretação, as informações que a gente tem é que ele estava internado, né? Como eu falei para vocês, era um cara um pouco problemático, né? Com muitos problemas, tal. Então ele estava ali para se recuperar, né? Esse momento ali de recuperação também veio as inspirações, né? Então tem a inspiração aí de construir essa obra de arte. Então a gente vê, né, os espirais, nossa, essas pinceladas rápidas, olha, né? Olha os espirais construídos na obra, né? Para dar essa ideia de movimento no céu, né? Cipreste, o que é isso? É uma árvore, né? Ela é uma árvore que ele deve ter colocado essa árvore, né? Porque ela tem essa leveza que permite essa questão do movimento, né? Eles falam que essa árvore, ela tem, né, na cultura europeia, ela tem uma associação com a morte. Vou mostrar essa árvore a vocês, ó. Cipreste, claro que ela tem vários formatozinhos em cima, né? É mais ou menos isso daí. Parece até aquelas... Ai, como é que fala, gente? A gente fala aqui... parece um pouquinho com pinheiro, né? Parece um pouquinho, tipo aquelas árvores de Natal, né? Aqui, ó, mas tem um outro formatozinho em cima, né? Ele fez com esse outro formato. Então, ele colocou, né? Eu falei o contexto em que estava vivendo, né? Essa questão desses problemas depressivos e tudo mais. Então, ele vai, nesse momento todo, é um momento também de inspiração, como a gente falou. Ó, então a gente vai ver um pouquinho de releituras, né? Aqui é a releitura do Snoopy, né? Que ele coloca, que ele faz, que eu achei para vocês. Aqui uma outra. Isso aqui já é arte e tecnologia. Sim, não é muito uma releitura, né? Porque se você notar, a obra tá igualzinho. Mas eu achei interessante de mostrar para vocês que lá nesse festival, lá em São Paulo, a tecnologia totalmente assim ligada, né? Então, as pessoas, nós, se fôssemos lá na exposição, nós poderíamos mudar. Olha o cara mexendo com a mão aí, ó. As obras de arte, elas se movimentam com o toque das mãos. Screen mesmo, né? Que a gente vai futucando e tal, mas isso é de arte, então produzia sons, produzir esse movimento. Então, eu só trouxe uma releitura, como eu falei para vocês, que a obra continua a mesma coisa, mas é a questão da tecnologia ligada à arte. E, por fim, eu vou trazer só mais uma obra aqui, para a gente finalizar. Ó, se eu estiver falando muito rápido, tiver alguma curiosidade, às vezes vocês têm informações aqui que a tia também nem sabe, uma obra aí, algo legal, só pode fazer no chat, colocar ou abrir o áudio aí, tá bom? Então, ó, aqui essa última, eu trouxe, né, para vocês, como o objetivo da nossa aula é conhecer essas obras realmente que marcaram, eu trouxe realmente as obras assim, que vocês já viram, de repente, né, tem esse conhecimento da obra, mas são obras realmente marcantes aí na nossa sociedade. Então, por último, a gente vê esse aí, o grito, né? Então, eu coloquei um grito lá de 1893,
né? Que esse artista constrói. E depois o grito, em 1895, certo? Que ele usa uma outra técnica, esse pastel, né, sobre cartão, que ainda hoje é uma coleção lá, claro que não dele, né, da pessoa que foi vendida por muita grana, né, por uma pessoa que ainda tem. Vamos lá. Então, quando a gente fala o grito, o nome do artista é Edvard Munch. O período, né, que ela é produzida é um período do início do século XX, né, que nesse período se chamava o movimento artístico que estava em alta era o expressionismo. Rosa, quando eu ouço essa palavra, vem vários conceitos, vários nomezinhos na minha cabeça. Então, o expressionismo tem a ver com a ação, tal? Tem. Então, essa vanguarda, ela vai transmitir, né, um conteúdo muito importante, né? Quando eu falo isso, é porque essas palavrinhas vocês vão crescendo, vão mudando de série e vão continuando a ouvir falar dela. Aí vocês vão falar assim, ah, tia, você já falou isso. É porque são palavras, são assim, conteúdos de muito destaque na arte. Igual o expressionismo na literatura, né, que são as vanguardas europeias. Então, o expressionismo, esse período, né, que ele constrói essa obra, é um período assim que o mundo está uma loucura, gente. Uma loucura, transformação tecnológica, revolução industrial, e pensa as pessoas inseridas nesse meio, né? Então, eu vou falar um pouquinho da obra, vocês vão analisando aí, né, esse olhar de você ela. Essa imagem, a gente não sabe se é um homem ou uma mulher, né? A gente não sabe em relação à questão, né, do gênero, do sexo, a gente não sabe. Não quis deixar explícito isso aí pra gente, não é o foco do artista. Mas como eu falei, é um período de transformações na vida das pessoas. Então, o artista realmente está ali angustiado, né? Então, ele vai passar isso para a obra de arte. Então, se você ela, olha as linhas que contém essa obra, ó. A linha está sinuosa, ó. É como esse grito, que ele fizesse aqui fosse tão alto que esse grito, ó, ecoasse, ó, fosse lá para o céu e para a terra, né? Então, é realmente um grito como se fosse um grito muito forte mesmo, certo? Então, ele vai mostrar isso daí. No expressionismo também, eles usam uma... Como é que eu falo para vocês? A deformação das imagens vai ser usadas... Deixa eu olhar um chat aqui rapidinho, tá, gente? Para a gente continuar. Tia, se a escola ficar... Peraí que eu já acabo, tá, gente? Para lá de novo, vamos lá. Tia, se a escola ficar sem net, até depois a sua aqui online vai ficar sem aula? Vixe, você me pegou agora, tá, Davi? Porque o que acontece? A tia tá aqui de casa, né? Vocês sabem que a tia é grupo de risco, tal, não voltou a dar aula. E depois, eu acho que é com os professores que estão lá, né? Depois vocês têm aula de quem? Não sei vocês, né? Mas aí, eu não sei se eles já resolveram a situação, como é que tá, entendeu? Vocês têm outros professores no grupo? Tem, né? Vocês mandam mensagenzinha lá no grupo, que aí os professores que estão lá, vão ver se respondem para vocês. Então, arte de inglês.
Ah, você está na sala, Tiago? E aí, voltou a internet? Fala aí pra gente. Abre aí o áudio, o Tiago. Fala só para mim, voltou, como é que tá aí? Achei interessante que o Davi colocou aqui, mostrar algo sobrenatural, né, na obra O Grito, né? Ele não quis focar, né, qual sexo. Isso aí, Davi. Tá, quando o Tiago quiser, ele fala então se voltou ou não. Então, vocês veem, vocês contatam com o Tiago, ó, Tiago, um colega que está na sala, né? Vocês entram no link aí que tá para vocês ficam aí, né? Porque não foi enviado um link para vocês tudo, vocês ficam ligados aí, certo? Vamos lá então, ó. Vamos continuar aqui, a gente só tem 8 minutinhos. Então, como eu falei para vocês, é um período de transformação, período de angústia, e o artista quis passar isso para a obra. Então, como eu vi, eles fazem a deformação propositalmente. Então, eles deformaram né, o rosto, tal, às vezes o corpo, propositalmente. Aí eu coloquei para vocês, né? Olha lá, o predomínio da visão interior do artista em oposição à restrita observação da realidade. Então, essa questão da expressão, o que ele sente. Então, o sentimento humano vai ser algo de destaque nele. E coloquei os dois artistas que também, né? Focados, a gente não vai focar muito isso daí, né? Vamos lá. Então, essas angústias, eles deformavam propositalmente, né, para revelar esse interior do artista. E aqui, para a gente finalizar, aqui são algumas releituras que eu achei muito engraçado, que eu achei para vocês. Ó, a primeira, né, eu acho que vocês ouviram falar nesse nomezinho lá em língua portuguesa, literatura de cordel. Creio que vocês já ouviram lá. Vocês já perceberam, gente? Falo vários nomes para vocês, vários conceitos. São nomes que vocês a arte vai mantendo relação lá com outras matérias. Então, ó, com português, com história, né? Olha a ligação aí o tempo todo, olha. Certo? Então, ó, isso é uma xilogravura. Rosa, então o que é xilogravura? A xilogravura vai ser uma técnica utilizada nos cordéis, né? Que os artistas representam os cordéis. Então, geralmente é assim, só usa essas cores, rosa, preto, branco. Sim, né? Tem toda uma técnica de ser usada e tudo mais. Não sei se vocês lembram, ano passado, na Semana Cultural, os meninos produziam os livrinhos e o 8º ano fez as capas, que ficaram tudo penduradinho ali, que vocês até passaram para visitar tal. No meio, ó, releitura, food art, comida, né? Comida, arte e tal. O cara faz várias obras de arte. Tem várias, tá, gente? Tem várias obras desse artista. Ida Skivens. Eu não conheço artista contemporâneo, eu não sei muito bem assim sobre ele. Mas, enfim, ele constrói a comida, ele faz a releitura. Olha que legal, ele vai inserindo vários elementos da comida para até ficar mais divertido. Geralmente com criança, né? Eles fazem essa introdução aí para ficar divertido aí para o menino dar vontade de comer, né? E do Batman, né? Escrito versão Batman. Provavelmente em alguma historinha ou algo assim, eles colocaram, né? Então, gente, falta 5 minutinhos, a gente vai trocar uma ideia agora. Tem alguma dúvida? Alguma coisa não ficou claro? Vocês querem falar alguma coisa?
Tiago saiu da... Ah, é. Realmente, do Coringa, ele deixa claro que evidencia que é um homem. Meninos? Então, eu trouxe algumas obras para vocês consagradas, para a gente ver as releituras, para a gente entender um pouquinho, né? Claro que no decorrer da vida acadêmica de vocês, na arte, vocês vão ver várias obras, né? Que às vezes vai, passa na televisão, ou vocês veem livros, vocês vão ver mais dados, certo? Próxima aula, se eu precisar de algum material, alguma coisa assim, lá na grupo eu jogo, a gente vai fazer uma atividade, certo? Aí, naquele grupo que a gente tem lá, né, que tem todos os alunos e tudo, a gente, se eu precisar de algum material, eu falo para vocês. Mas é material que vocês têm em casa, nada. Eu vou pensar em algo para a gente fazer sobre esse tema que a gente viu, certo? E a gente construir na próxima aula, beleza? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Olha os trabalhos, quem está me devendo, vão me enviar, que a tia já conversou. Tudo certo? E aí, Tiago, voltou a internet lá? Como é que tá? Que você voltou aí? Tá tudo certo, Davi. Hein, Tiago, deixa eu te falar para você. Voltou então a internet? Tudo tranquilo? Mas vocês chegaram a assistir daí das salas? Chegaram a assistir a minha aula ou não? Ah, tá. Então, Tiago, você mantém os colegas aí ligados, os colegas que estão em casa. Segunda aula, operado certinho ou não? Ah, show. Beleza. Tá, gente? Já coloco no grupo. Tá, você pode me enviar o trabalho, pode me enviar pelo Zap mesmo, tá, Tiago? Não tem problema não. No grupo eu jogo, se precisar de algum material, tal, eu jogo para vocês, para a gente atividade para fechar junto próxima aula, beleza? Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para quem está na sala. Meu coração está aí com vocês. Para quem está em casa, meu coração está aí com vocês. A gente não está perto fisicamente, mas a gente está perto de coração, tá? Beijos, fiquem com Deus, até semana que vem, beleza? Boa semana!